A seguir, assista ao programa Money Report, com assuntos que importam para você e para a sua empresa. PNC News. Informação que gera valor. Olá a todos, bem-vindos a mais um programa Money Report TV aqui na BMC News. Hoje é um pouco diferente porque estamos fazendo a gravação ao vivo e também falando de um tema só, que são as perspectivas para o ano que vem. Nós vamos amarrar um pouco o que aconteceu esse ano e também tentar esticar um pouco a bola de cristal para 2026, ver o que pode acontecer, o que não pode acontecer, perspectivas, anseios, necessidades também. Então eu tenho aqui do meu lado Daniela Marques, ela é Chairwoman da Legend. Temos aqui Mansueto Almeida, que depois de uma grande carreira no setor público é economista-chefe do BTG Pactual. E por fim, Luiz Felipe Dávila, que é cientista político e grande conhecedor aí das entranhas do governo e também dos partidos políticos. E eu vou começar pelo Mansueto, fazendo uma pergunta um tanto quanto capciosa, digamos assim. Como é que se explica um cenário de juro alto de 15% ao ano, 10% reais, né? E a gente tem o menor índice de desemprego da história. Então, antes de tudo, obrigado pelo convite, mas parte desse desemprego tão baixo decorre do aumento do gasto público. Vamos lembrar o seguinte, que nos 4 anos desse governo, de 2023 a 2026, nós teremos um crescimento real do gasto público federal sem juros de mais ou menos entre 16% e 17% em 4 anos. Para a gente ter uma ideia da magnitude do que é isso, um crescimento real do gasto público federal de 16%, 17% em 4 anos, nos 8 anos anteriores ao início desse governo, de 2014 a 2022, com a pandemia no meio, o crescimento real acumulado do gasto público federal foi 9%. Então a gente teve um crescimento muito forte do gasto, isso contribuiu para a queda do desemprego, além das reformas estruturais que o Brasil fez nos últimos 10 anos, que nos levou a um crescimento maior pós-pandemia. Mas a decorrência disso tudo é o seguinte: num cenário que a economia já vinha crescendo, com desemprego e queda, o governo gasta muito, isso leva a inflação para cima e força o Banco Central a adotar uma política que é aumento de taxa de juros. O Brasil tem hoje talvez a maior taxa de juros real do mundo. O juro nominal esse ano, definido pelo Banco Central, é 15%, com uma inflação esperada de 4,4%, então um juro real 10%, um pouco acima de 10%. E no próximo ano, mesmo que o Banco Central, como a gente acredita, inicie um ciclo de corte de juros, o mercado está falando de um corte de juros de 3 pontos percentuais. Então o juro nominal sai de 15% para 12%, mas a inflação esperada para o próximo ano é 4%, então é um juro real de 8%. Então uma coisa que nós sabemos com certeza, em 2025 e 2026 o Brasil terá uma taxa de juros real muito alta. Isso decorre de escolhas políticas, de um aumento muito forte do gasto público, numa conjuntura que o país já vinha crescendo e não era necessário uma expansão tão forte do gasto público federal. Bom, nós teremos então ainda um rescaldo dessa política de gasto público alto e, portanto, uma tentativa de manutenção desse índice de desemprego baixo. Só que nós temos também as empresas chegando ao final do fôlego com esse juro alto tão perene, né? Como é que a gente vai fazer, então, para dar algum tipo de estímulo para as companhias? Porque o governo não está dando nenhum sinal de que vai reduzir os gastos públicos e, portanto, o juro alto real vai continuar. Então, não vai ter nenhuma folga para as empresas. O que a gente vai observar na economia brasileira agora é uma desaceleração do crescimento em decorrência de um juro muito alto. Vamos lembrar que em 2023 o crescimento do Brasil, do PIB, o crescimento real da economia, foi 3,2%, ano passado foi 3,4%. Esse ano o mercado estima, que a própria projeção oficial do Banco Central, que o crescimento do Brasil esse ano será de 2%. O Brasil crescer 2% neste ano significa que nós não cresceremos no segundo semestre do ano, porque 2% de crescimento real é basicamente o que já aconteceu no primeiro semestre do ano. E para o ano que vem, o mercado e nós também esperamos um crescimento na casa de 1,5%. É um crescimento bem inferior ao que o Brasil vinha crescendo desde 2021. Porque o crescimento vai desacelerar em decorrência de um juro muito alto. A notícia boa é que nós não teremos recessão, porque o Brasil está passando por mudanças estruturais. Por exemplo,
Investimento em transporte está crescendo. Por quê? Porque quando você tem uma super safra de grãos, você tem que transportar aqueles grãos para o porto. Isso aumenta a demanda do serviço de transporte. Quando as empresas investem em tecnologia de informação, aumenta também investimento em serviços, tecnologia e comunicação. Então, o Brasil está crescendo, está passando por mudanças estruturais importantes, só que, infelizmente, nós estamos falando de um país que a taxa de investimento é 17% do PIB, é muito baixa e não vai crescer com um juro tão alto. Então, para esse juro, para a gente olhar para um horizonte de 1 ano, 2 anos, 3, 4 anos, enxergarmos um juro indo para níveis normais, nós vamos precisar sinalizar qual será a nova regra fiscal, como qualquer que seja o governo, o que o novo governo fará, seja este ou um próximo, para resolver o nosso problema de contas públicas, de controlar o crescimento da despesa pública. E, infelizmente, nós não teremos a resposta para essa pergunta até as eleições. Ninguém vai, nos próximos 12 meses, colocar qual será o novo plano fiscal estrutural do Brasil. Nós teremos que esperar para o pós-eleição. Por isso que no próximo ano será, mais uma vez, um ano de juros muito alto. Bom, além de logística, tecnologia, comunicação, que outros setores devem performar bem o ano que vem, Daniela? Primeiro, obrigada também, Luiz, mais uma vez, uma honra estar aqui com duas pessoas que eu admiro tanto, Mansueto e Luiz. Eu acho que o Brasil tem uma vantagem comparativa que ninguém tira, que é o fato de ser a matriz de segurança energética e alimentar do mundo. Então, assim, pode ser um governo que ajude ou que atrapalhe a 20 por hora ou a 100 por hora, criando condições de produtividade, reduzindo o custo do Brasil, a burocracia, mas essa vantagem natural que é nossa, complementando a setores que o Mansueto mencionou, ela vai atrair investimentos. Então, assim, a gente tem a matriz energética mais limpa e barata do mundo, né? Tem uma sobra. Vai faltar, com todo esse investimento em data center e toda essa questão que vem de demanda de energia disso, né? Então ninguém tira essa vantagem do Brasil. E, obviamente, quando você fala desses setores, seja no agro, seja na energia, tem todo o arcabouço de infraestrutura que requer necessário para complementar a entrega disso. Então, assim, eu acho que eu adicionaria a isso o fato do programa de concessões que foi feito, né, quando fomos colegas lá, que eram mais de 150 leilões realizados, aonde, naquele momento, abriu-se mão de receber outorga, né, no modelo das concessões, mais dinheiro em CAPEX, ou seja, necessidade de investimento para os próximos, exigência de investimento para os próximos 10 anos, em detrimento à outorga para o Caixa da União. Então, naquele momento, quando você pega o resultado, ficou-se um investimento contratado da ordem de 900 bilhões de reais para os próximos 10 anos, que a gente está no quarto desses 10 e que esse dinheiro, não importa que governo seja, que taxa de juros seja, ele está contratado pelos editais de concessão desses leilões. Então, ainda faltam 6 anos de deployment e eu acho que isso ajuda, a despeito de ter um juro tão alto, e isso é legado, como você perguntou, ter um carregamento de crescimento mais robusto para o Brasil, né, e nos impede de ter uma desaceleração mais forte. Isso deve ajudar também a segurar o desemprego, né? Com certeza. E acho que o desemprego tem uma questão de capacitação de mão de obra hoje, mais do que de número, né? Há gargalos absurdos. Importantes. Né? E a questão das eleições, Luiz Felipe Dávila... Sempre é uma pergunta difícil para mim. Bom, a gente tem aí hoje uma situação tanto quanto interessante, para dizer o mínimo. Nós temos o presidente Luiz Inácio Lula da Silva com um índice de desaprovação ainda grande, porém menor do que o observado em maio, mas isso já deu um estímulo muito grande aos governistas em relação a 2026. Por outro lado, ainda temos uma indefinição muito grande entre os candidatos que podem fazer oposição na eleição do ano que vem e ainda um cenário bastante indefinido. Qual é o teu palpite, ou pelo menos a tua análise desse momento, o início do ano que vem? Já partindo da seguinte pergunta: é Tarcísio ou Ratinho? Pô, eu não sou vidente, eu sou cientista político. Vou tentar responder aqui um pouco. Bom, primeiro, um prazer, Luiz, estar aqui com você mais uma vez, com a Dani e com o Mansueto. E aqui, acho que a colocação do Mansueto e da Dani inicial mostra como que, se o Estado não atrapalhar,
que o Brasil que produz, trabalha, empreende, investe e cresce. É só tirar o Estado das costas desse Brasil que produz. Tá aqui, Tem que trabalhar mais a Tem que privatização, né? Aliás, a gente brincava aqui que se privatização não fosse boa, o Mansueto não tinha ido para o setor privado, né? Ainda bem que o PT já privatizou ele, né? Então esse eu acho que é o primeiro bom sinal. Assim, o Brasil que trabalha, empreende, investe, se deixar, se o Estado não atrapalhar muito, cresce bastante. O que eu vejo hoje no cenário eleitoral, e aí isso tem tudo a ver com esse Brasil que investe, trabalha, é o seguinte. Se o Tarcísio será o candidato à presidência da República, eu entendo que a direita vai se unir em torno de um único nome, porque a vantagem que ele tem na frente dos outros candidatos é tão grande que não faz o menor sentido dividir a direita. Então ele está com 22%, o segundo colocado é o Ratinho, que está com 9% nas pesquisas. Então, assim, no agregado das pesquisas. Então, assim, se ele sair o cara com 22%, é melhor todo mundo apostar as fichas ali e construir uma candidatura competitiva desde o início. Eu acho que esse vai ter um primeiro efeito muito positivo. O efeito é que o Lula vai começar a derreter mais rápido, porque na hora que você vê que você tem uma candidatura viável capaz de vencer o Lula, isso ajuda demais a impulsionar as outras forças políticas a agregar em torno dessa candidatura. Então, eu vejo que se o Tarcísio for o candidato, isso vai ajudar bastante. Se o Tarcísio não sair candidato, eu entendo que nós temos de ter a estratégia do Chile. Tem que sair o maior número de candidatos possível para poder pulverizar o voto e para poder provocar um segundo turno. Porque senão o problema que a gente corre é de ter um candidato com baixa votação e o Lula pode ganhar no primeiro turno. Então é a pior coisa que poderia acontecer. Então acho que se não for Tarcísio, tem que sair Ratinho, tem que sair Zema, tem que sair Caiado, tem que sair todo mundo. E temos que escolher mais um ou dois nomes aí para sair, para fazer o maior volume possível, para esse volume provocar um segundo turno, e no segundo turno, como o Chile, aí sim a direita estaria unida em torno de um único nome. Então, mas aí a gente precisaria também de alguns candidatos de esquerda para ser igual ao Chile, né? Mas é que não vai, é que o Chile tinha um grande competitivo, e eu acho que aqui no caso a esquerda é muito disciplinada, só vai ter o Lula e acabou. E aliás a esquerda sabe que tem, e eu acho que é um ponto mais importante da eleição, não é a presidencial, são as eleições estaduais. O PT hoje só tem chance real no Piauí de eleger o Fonteles. O PT não tem candidato competitivo em nenhum outro estado. A Bahia é um desastre. E o Fonteles não é um PT tradicional. Não, é um PT. Eu brinco com o Fonteles. Eu falo assim, você não pode ser petista porque você sabe fazer conta. Quem sabe fazer conta não pode ser petista porque não tem condição de ser petista. Uma das características é que você não pode fazer conta. Você tem que olhar para a ideologia só. Você faz conta, não faz. Mas, tirando o Fonteles, é um partido que hoje não tem candidato competitivo em mais nenhum estado. Isso mostra que se a direita tiver juízo, pode ser o famoso landslide nas eleições estaduais de enorme importância para essa pauta positiva, porque a pauta estadual vai continuar andando. Então, os estados vão continuar andando com a pauta. Então, esse é um ponto fundamental, porque Bahia era um estado que tinha, hoje a Semineto está com 52% disparado na frente. Ceará, Ciro Gomes entrando no jogo, derrubou o Ceará também. Então, assim, não tem mais candidato competitivo. Então, a esquerda só tem chance de conquistar governos estaduais se a direita for muito incompetente e brigar muito. Pega aqui São Paulo. Se o Tarcísio for candidato a presidente da República, o que acontece? Tem um maior problema na sucessão de São Paulo. Está todo mundo ali com 10, 11%. Se não juntar, ganha o Geraldo Alckmin. É isso que vai acontecer. Então, assim, precisa ter cabeça para usar esse enorme benefício que nós temos hoje, que é essa vantagem à frente da esquerda, para organizar os palanques estaduais. E eu vejo a gente dando muita ênfase às eleições federais e esquecendo das estaduais. É fundamental capturar o Senado, é fundamental ter maioria no Congresso Nacional e é fundamental eleger o maior número de governadores possíveis. E a gente tira isso do radar, só fica todo mundo focando na questão da eleição presidencial, que é óbvio que é importante, mas é fundamental olhar para as eleições locais. E aí só um último ponto para... a minha única vírgula de otimismo, eu falei para o Hélio Beltrão que eu tenho, só tenho a minha única vírgula de otimismo em relação a isso, assim, a gente tem uma geração extraordinária de governadores e prefeitos no país. Talvez uma das melhores gerações de governador e prefeito. O que significa que se 2026 a gente não ganhar a eleição, a partir de 2030 vem uma mudança geracional muito importante. E eu, com esse trabalho que a gente faz do CLP, eu vejo, Aloysio, o que é essa geração que olha para a política baseada em dado e evidência. Isso é uma mudança cultural que aconteceu no Brasil nos últimos 17 anos e não é pouca coisa. É uma turma que vem com outra cabeça. Vou dar um exemplo de o único ministro para mim que
é bom no governo Lula, que é o Renan Filho, é isso. É um cara que olha para dado e evidência e não está criando problema para privatizar, para continuar com as concessões. Então isso mostra claramente uma nova geração que vem com uma outra mentalidade e eu acho que isso traz otimismo no Brasil a médio prazo. Mas essa travessia até 2026 vai ser turbulenta. Por que nós tivemos essa renovação tão forte no Executivo Estadual e o Congresso Nacional deixa tanto a desejar? Bom, primeiro que no Estado e no município, você tem que resolver problema local. Ou você começa a olhar para dado e evidência, ou a segurança piora, ou a saúde não vai funcionar, ou a educação vai continuar péssima do jeito que está. Então, isso começou a obrigar esse olhar para o dado e evidência. E uma das coisas que a gente fez no CLP que virou benchmark, que é a questão do ranking de competitividade dos estados, hoje todos os estados brasileiros utilizam o ranking e os dados para poder fazer política pública. É assim que é, e tem que comparar com outro estado. Pô, por que eu que sou do Mato Grosso estou pior que Mato Grosso do Sul nesse indicador? Por que eu estou pior que Goiás aqui? Então isso criou uma cultura importante disso. O problema do Congresso é que não tem isso. Você não mensura o impacto. Aliás, eu sou a favor de que a gente aprovar uma emenda para você, todo gasto de emenda parlamentar tem que mostrar qual que é o impacto que isso vai ter na ponta. E se não tiver impacto, o próximo ano o parlamentar é penalizado e ele perde dinheiro de emenda. A gente tem que criar uma coisa para começar a trazer essa cultura de dado e evidência por parlamento. Se não tiver um mecanismo que você pode distribuir dinheiro à vontade e você não tem nenhuma penalização, você nunca vai melhorar o senso de responsabilização dos parlamentares. E também você criaria uma forma de avaliação mais transparente, isso tudo ajudaria também, né? Mas, Mansueto, vamos voltar para a economia. Só para complementar, eu acho que isso, Luiz, gera uma consciência coletiva no cidadão também. Então, assim, o cidadão brasileiro, pós-pandemia, ele está digitalizado e bancarizado, né? Acho que esse foi um legado positivo por causa do auxílio emergencial. Então, quando você constrói essa consciência coletiva, através de dados concretos, né? Enquanto o número não tem argumento, você sai um pouco de guerra de narrativa e mostra dado concreto, você ajuda a criar uma consciência coletiva no cidadão e torna o voto dele mais produtivo para o coletivo da cidade ou do estado, né? Um ponto importante do cenário político é justamente essa isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Isso vai ser uma arma política muito forte no ano que vem. Mas a contrapartida disso é a sobretaxação de quem ganha acima de 50 mil por mês. Como é que isso impacta a economia? A isenção de um lado e a sobretaxa de outro? Então, do ponto de vista de fiscal, é neutro. A proposta foi construída, você tem um impacto fiscal de receita que o governo deixa de arrecadar com o aumento da faixa de isenção entre 30 e 35 bilhões, mas a taxação acima de R$50 mil compensa isso. Então, do ponto de vista de resultado primário, receita menos despesa, sem pagamento de juros, fica neutro. Eu faria uma observação, embora tenha sido uma escolha política, eu acho que pouca gente sabe, a faixa de isenção de imposto de renda no Brasil já é elevada para padrões internacionais. Na faixa de isenção antiga, antes da aprovação dessa lei, mais ou menos metade das pessoas no Brasil que têm carteira de trabalho assinado já estavam na faixa de isenção de imposto de renda, já não pagavam imposto de renda. Com essa lei, mais ou menos 75% das pessoas não mais pagarão imposto de renda. Então, na verdade, eu acho que tributar os mais ricos, como o governo fala, eu acho que tem uma pauta aí que faz sentido. Você tem alguns mecanismos que as pessoas fogem da tributação, é uma boa discussão, é uma discussão técnica. Só que o governo, ao fazer isso, aumentar a faixa de isenção, torna muito mais difícil, mais à frente, o ajuste fiscal. Vamos lembrar o seguinte, melhorou nos últimos 2 anos o que a gente chama resultado primário, que é como se fosse o EBITDA de uma empresa. Receita menos despesa sem incluir pagamento de juros. No primeiro ano do governo foi um déficit de 244 bilhões, a gente vai terminar esse governo com um déficit na casa de uns 50, 55 bilhões de reais. Então teve uma melhora. Só que toda essa melhora a gente perdeu praticamente quase toda com o aumento dos serviços da dívida. E um conceito mais amplo do fiscal, que é o que determina o crescimento da dívida pública, é o que a gente chama de resultado nominal. Receita menos despesa, incluindo o pagamento de juros. O Brasil vai terminar esse governo com um déficit nominal médio de 8,5% do PIB. Tranquilamente está entre os 4 piores do mundo. Países como Estados Unidos, como Inglaterra, como França, que tem hoje um problema fiscal, o déficit nominal é na casa de 5,5% a 6% do PIB. E
E nesses países o juro é menor. O Brasil vai terminar esse governo com um déficit nominal médio em 4 anos de 8,5% do PIB e um crescimento da dívida de 10 pontos do PIB. No início desse governo, a dívida pública bruta era 71,7% do PIB. A gente vai terminar esse governo com a dívida em torno de 81%, 82% do PIB. É um crescimento muito forte no período que a economia vai crescer em média 2,5% ao ano. Então a gente não está numa situação sustentável, isso preocupa. Então esse programa de imposto de renda ajuda, por exemplo, dá mais renda para as famílias de menor poder aquisitivo, dá, mas por outro lado, a gente está com um problema que o juro tão alto está tirando renda dessas mesmas famílias. Vamos lembrar que no Brasil, atualmente aconteceu algo que não é normal. Em geral, em ciclos que você tem queda do desemprego e aumento da massa de salário real, a dívida das famílias cai e o serviço das famílias com pagamento de dívida cai. Dessa vez isso não aconteceu. O próprio relatório recente do Banco Central alerta um pouco isso. Numa situação de mercado de trabalho tão boa, as famílias estão com super endividamento e comprometendo muito da sua renda com o serviço da dívida. Mesmo programas novos, por exemplo, para estimular crédito, como é o crédito consignado em folha de pessoal, em empresas privadas, se esperava, quando foi anunciado, um desembolso mensal na casa de 10 a 12 bilhões. O desembolso mensal está em torno de 6 bilhões e com custo, juros, que é um pouquinho salgado, 49% ao ano. É bastante salgado. E lembrando que mais de 80% das famílias são endividadas, né? Então... Agora vamos fazer um exercício aqui. Então a gente tinha mais ou menos 50% daqueles com carteira assinada já eram isentos. Então a gente pegou 25% e deu essa isenção e quem paga a conta, os demais 25%. Do ponto de vista de consumo, esses 25% que foram sobretaxados não consumiriam mais do que esses 25% que foram isentos? Sim, mas mesmo quando a gente já coloca isso na projeção de crescimento, é um impacto pequeno, é um impacto de 0,2 ponto percentual a mais de crescimento do PIB. Então, por um lado, eu tenho uma política que me dá a mais de crescimento 0,2 ponto percentual do PIB. Eu tenho uma política que é um juro muito alto que tira crescimento. O efeito líquido disso tudo é uma economia que crescerá no próximo ano 1,5% real. 1,5% real para um país como o Brasil é um crescimento muito baixo. Isso se explica, entre outras coisas, claro que a gente tem coisas estruturais, produtividade baixa, uma série de problemas, mas a gente tem um problema hoje que agrava a questão, que prejudica o crescimento, que é um juro muito alto. Hoje, se você ficar em casa, pegar seu dinheiro, você tem que tomar uma decisão. Eu vou investir nesse país, que eu não sei como vai resolver o problema fiscal. Quando você faz investimento, construir uma fábrica, você não está olhando para 1, 2 anos, você está olhando para décadas, 20, 30 anos. Ou eu pego esse dinheiro e compro um título do governo por 30 anos, que vai me pagar de juro real 7,5% ao ano, sem eu fazer coisa alguma. Fica difícil investir. Um juro real de 7,5% ao ano, real, em cima de um título do governo de 20, 30 anos, isso não é equilíbrio em nenhum lugar do mundo. Essas taxas não são sustentáveis. Então, o momento que o Brasil passa hoje e que passará ano que vem, não é uma situação de equilíbrio. Se a gente não resolver essa situação a partir de 27, nós teremos um problema muito maior. Bom, e uma das áreas mais importantes que se fala é justamente a da energia. Você que conhece bem esse mercado, o que é que a gente deve esperar para o ano que vem em fornecimento e também em desempenho econômico do setor? Eu acho que o setor vai acima da média, mas quando você olha isso, quando o Mansueto fala desse juro real traduzido em custo de capital, esse custo de capital das companhias, ele fica abusivo, vamos dizer assim, indecente, né, para todo mundo. Então você, de novo, poderia estar a 100 por hora, vai andar a 55 por hora, mas vai. E aí eu acho que tem uma outra questão, que é a questão do tamanho do custo Brasil ainda e de judicialização. Então, assim, para citar um exemplo, estou no Conselho da Azul e olhando ali, o Brasil hoje é mais ou menos 3% da malha aérea do mundo, né, em quantidade de horas de voo, e mais de 90% do contencioso jurídico. Então, assim, isso por definição está errado. O Brasil tem uma burocracia excessiva que eu acho que pesa, né? E aí, quando você traz para a energia, voltando, em termos de riscos regulatórios, estava essa MP 1303 do setor, um risco regulatório, uma falta de previsibilidade, um excesso de judicialização hoje que compromete muito a produtividade.
Então, assim, eu estou um pouco com o Luiz Felipe, que assim, imagina se a gente tivesse um mundo de que assim, só não me atrapalha, deixa aí. E eu acho que no caso desse setor, existe uma vantagem competitiva natural que ela torna o Brasil uma opção, apesar de tudo, mas são tantos quebra-molas do ponto de vista de produtividade e amarras e excesso de regulamentação, de judicialização, de impostos, né? Então, assim, estamos falando que o Brasil hoje está com uma das cargas tributárias mais elevadas do mundo, então, complementando o Mansueto, pelo lado da receita não tem mais por onde ajustar, que seria uma via de ajuste, acho que já aumentou todos os impostos que poderiam e a sociedade está dizendo não, chega, já está suficiente, não me taxa mais. Então, assim, quando você junta a carga tributária com excesso de burocracia, com o risco regulatório, junto com uma taxa de juros abusiva, qualquer setor que poderia estar andando numa velocidade vai estar a 50% dessa velocidade ou da decisão de investimento ela se torna subótima. No caso de energia, o setor é tão competitivo que ainda assim o modelo aguenta todo o desaforo, porque existe, de novo, é um fato do Brasil ter a matriz mais limpa e barata do mundo, que ainda assim, se você colocar todos esses apesares no governo e esse custo de capital, eu acho que ali você tem uma proteção natural que leva a um desempenho melhor, mas assim, precisa de uma agenda positiva no sentido de facilitar a vida do empresário e tornar mais atrativo investir no Brasil, não só do ponto de vista de custo de capital e de taxa de juros, que você explorou muito aqui, e o Mansueto colocou muito bem, mas existem outras agendas positivas nesse sentido, seja tributária, seja de facilidade de fazer negócios, que o Brasil precisa avançar. Bom, você colocou o dedo na ferida que é muito forte, que é o seguinte, a gente está discutindo aqui questões de curto prazo, né, mas esse dado, que é 3% da malha aérea e 90% do contencioso das empresas aéreas, isso é um absurdo e a gente tem aqui no Brasil alguns pontos que precisam ser resolvidos para o longo prazo. E é uma questão de mentalidade que não é possível a gente ter esse descompasso todo, né? Felipe, como é que você vê isso? Isso se reflete na questão eleitoral? A gente pode ter uma esperança, digamos, de ter um brasileiro com uma mentalidade diferente daqui para frente? Bom, esse não é o único nome. Nós somos campeão mundial, por exemplo, de judicialização tributária, judicialização trabalhista, tudo isso nós somos recordista mundial. O Brasil tem 75% de judicialização do PIB e na questão tributária, a média dos países da OCDE é 0,28% do PIB contra 75% do PIB. Então é isso aí que é o paraíso dos advogados. Não tem como. Mas isso é um sintoma de algo muito sério. É o sintoma do descrédito das instituições. Aliás, o Acemoglu ganhou o Prêmio Nobel de Economia o ano passado e dizia, nós precisamos ter instituições inclusivas, nós precisamos ter previsibilidade das regras do jogo, nós precisamos ter estabilidade dos marcos constitucionais, da lei. Então, isso é fundamental. E, infelizmente, é impossível ter estabilidade, instituições inclusivas, regras previsíveis com um governo populista. É impossível, é simplesmente impossível. Enquanto nós elegemos populistas, não tem a menor chance de ter instituição inclusiva. Este é o ponto grave. E aí o meu, não é pessimismo, mas é realismo. A única coisa que a gente tem que fazer é tentar conter. O Congresso conteve, por exemplo, tentar acabar com a lei das estatais no começo do ano, quando o governo Lula assumiu. Foi o Congresso que evitou acabar com o marco do saneamento, que foi uma medida fundamental para atrair investimento. Então, o Congresso... A independência do Banco Central. Independência do Banco Central. Então, foram medidas que o Congresso segurou absurdos que vinham do governo. Agora, reforma institucional, esquece, não vem. Com o governo populista, não combina. É uma coisa que não... Porque o populista quer justamente degenerar a instituição porque ele acha que ele é o único poder legítimo representante da vontade popular, que a instituição atrapalha. Então não tem como fazer isso. Aliás, eu falo isso, desde que nós temos a redemocratização no Brasil em 1985, o Brasil só teve 2 presidentes que se preocuparam com instituições, que foi o Fernando Henrique e o Michel Temer. É verdade, foram os 2 que fizeram coisas pensando a longo prazo qual o efeito que essa reforma vai deixar para as próximas gerações. Nenhum dos outros, ninguém fez isso.
O governo Bolsonaro teve ótimas medidas importantes, lei de liberdade econômica, ajudou a aprovar a reforma da Previdência, mas a preocupação com a instituição. Como é que a gente vai criar instituições inclusivas? Nós tivemos 2 presidentes. Então, é muito difícil aguentar desaforos de instituições durante tanto tempo. Tanto que agora, Luiz, nós temos um fenômeno único na história do Brasil, política, que é o maior gerador de crise não é o poder executivo, nem o legislativo, é o judiciário. O judiciário hoje é o maior fator de instabilidade no país. É inacreditável uma Corte Suprema que não respeita os limites constitucionais. É inacreditável um poder judiciário que se outorga salário acima do teto constitucional. É inacreditável, isso não existe. Então, assim, hoje nós temos um fenômeno novo na política brasileira. Como é que nós vamos fazer com que o Supremo volte a ser uma corte constitucional para que tenha estabilidade das regras do jogo? Como é que nós vamos fazer assim? Pega a contribuição sobre o lucro líquido que a gente teve. Como é que pode ter uma coisa retroativa? Como é que você fala assim, não, você não tem que pagar lá, agora tem que pagar e tem que pagar desde 2007. Isso não existe. Então, assim, se não tiver liderança política a partir de 2026, de 2027, não tem jeito da gente conseguir dar o rumo das reformas institucionais que o Brasil precisa para trazer essa estabilidade das regras do jogo aqui que a gente está falando, criar instituições inclusivas e evitar que o Brasil viva desses pequenos voos de galinha. Esse é um ponto fundamental. Fazendo um parênteses aqui, será que na tua lista dos presidentes a gente não está sendo injusto com o Itamar Franco, não? Não, o Itamar é o seguinte... Vamos tratar essa questão do Itamar, porque toda hora ela aparece. O negócio é o seguinte, em maio de 1993, o Brasil tinha 60% de inflação, a única coisa que o Itamar queria fazer era o Fusca e escolheu o Fernando Henrique por acidente depois de ter queimado 3 ministros da Fazenda. Então tá bom, você quer dar o crédito a ele por ter feito a escolha do Fernando Henrique, tá ok. Mas assim, esse era o Itamar Franco. Então aí o Fernando Henrique assume, aí sim monta aquela equipe do Plano Real e começa a história. Então assim... O único mérito que se tem que dar ao Itamar Franco é a escolha do Fernando Henrique. É isso. O resto, a ideia que ele tinha de país, esse nacional-estatismo, intervenção na economia, tudo isso, todo esse cardápio desastroso do Brasil estava na cabeça do Itamar. Então, se quer dar um crédito para o Itamar, eu também vou dar. É escolher o Fernando Henrique ministro da Fazenda. Depois daí, o crédito é do Fernando Henrique, é do governo. O Fernando Henrique fez coisas que ele não acreditava como sociólogo. O programa de privatização, a abertura da economia, a criação das agências, tudo que ele fez pensando como é que eu deixo uma democracia estável para as próximas gerações. E, ao meu ver, esse foi o grande legado do governo Fernando Henrique para o país, além de combater a inflação. Bom, vamos então falar da questão do tarifaço, que eu acho que é importante. Quando, em julho, o presidente Donald Trump diz que vai aumentar as tarifas, foi aquele espanto geral, todo mundo esperando o pior, e não foi exatamente uma coisa tão terrível assim. Você acha que está dentro das expectativas, vai melhorar ainda mais, vai ficar como está? Como é que é o ano que vem em função dessas novas regras tarifárias? Então, melhorou, né? Mas vamos só explicar o seguinte. A agenda do presidente Trump de aumento de tarifa, o mercado esperava que o presidente fosse aumentar a tarifa em cima de produtos chineses exportados para os Estados Unidos. E um aumento nada muito radical. E na fase inicial do governo Trump, o que se viu foi um aumento muito forte de tarifa de importação em relação a todos os países do mundo, inclusive grandes aliados dos Estados Unidos, como são México, Canadá e a União Europeia. Isso trouxe um cenário de risco maior para os Estados Unidos. No início do ano, todos os grandes fundos de investimento do mundo esperavam uma agenda muito positiva de crescimento nos Estados Unidos. Quando veio esse aumento tão forte de tarifa, todo mundo colocou um pé atrás. Falou, olha, talvez tenha acontecido coisas nos Estados Unidos que podem machucar o investimento. Não é que ninguém fugiu dos Estados Unidos, mas teve uma diversificação de aplicações de grandes fundos de investimento em vários países do mundo que beneficiou países emergentes. Nós estamos nesse ano com o crescimento da Bolsa no Brasil um pouco acima de 30%, em dólar mais de 40%. É mais ou menos o mesmo crescimento em dólar da Bolsa do México, do Chile e da Colômbia. Então a melhora de preço de ativo que aconteceu no Brasil ao longo de 2025 foi um vento que veio de fora. Os nossos problemas no Brasil hoje são exatamente os mesmos do início do ano. Então toda a confusão de aumento excessivo de tarifa do governo Trump acabou beneficiando países emergentes. No caso específico do Brasil,
esse aumento tão forte de tarifas no dia 2 de julho, ninguém esperava isso, porque o Brasil tem um déficit comercial na relação bilateral com os Estados Unidos, bem diferente da União Europeia, do México, do Canadá. E, além disso, o que o Brasil exporta para os Estados Unidos são commodities. São produtos, por exemplo, que influenciam o preço do café da manhã do consumidor americano. O presidente Trump, alertado, e ao perceber isso, o que foi que ele fez? Voltou atrás. Reduziu imediatamente, menos de um mês depois, o aumento de tarifa em cima do suco de laranja, recentemente do café, carne, etc. Então, mais ou menos hoje, 75% da nossa pauta de exportação dos Estados Unidos já está fora do aumento de tarifa que foi, enfim, estabelecido no dia 2 de julho. Daqui para frente, eu acho que melhora, por uma questão de pragmatismo. Hoje, a gente está com a inflação nos Estados Unidos em torno de 3%, não está dando sinais que vai convergir para a meta, e o consumidor americano é muito sensível a qualquer aumento de preço. Esses ventos que interferiram na Bolsa e no dólar em 2025 vão continuar a soprar em 2026? Acho que não, porque eu acho que daqui para frente o governo americano será muito mais pragmático, com esse aumento tão grande de tarifa em cima de importação de diversos produtos. Vamos lembrar que os Estados Unidos chegou a colocar uma tarifa de importação de produtos chineses de 145%, que era claramente impossível de acontecer, porque grande parte das exportações de produtos chineses para os Estados Unidos, 40%, são insumos que são utilizados pelas próprias empresas americanas. Alguns produtos, por exemplo, o iPhone, que é grande parte produzido do mundo na China, será produzido nos Estados Unidos, não será produzido nos Estados Unidos, então seria encarecer um iPhone nos Estados Unidos. O governo foi aos poucos negociando e voltando atrás. E a China tem uma moeda de troca muito forte, que é o maior exportador do mundo e controla hoje a cadeia do mundo de minerais de terras raras, que é muito importante para a indústria de defesa, por exemplo. Então, os Estados Unidos teve que chegar a um acordo com a China. Então, eu acho que o que aconteceu nesse ano, a forte desvalorização do dólar, que se traduziu na valorização do real, do peso mexicano, do peso chileno, do peso colombiano, isso tudo eu acho que agora vai ficar de lado. Então, eu acho que no ano que vem, o vento favorável do resto do mundo não virá. No ano que vem, para a gente ter uma melhora de preço de ativos no Brasil, vai depender muito mais dos sinais que nós dermos aqui na economia brasileira. Então, bolsa e dólar vão estar muito mais afeitos a condições locais e menos internacionais. Possivelmente sim. Possivelmente sim. A Bolsa do Brasil continua barata, mas teve um crescimento muito forte, mas daqui para frente é o que vai acontecer. O Brasil vai fazer um ajuste fiscal, e esse ajuste fiscal virá de um aumento, de uma tentativa de aumentar mais ainda a carga tributária, vai impactar quais setores? O mercado vai começar a discutir isso. Se não tiver ajuste fiscal, como é que vai ficar a taxa de juros? Uma taxa de juros muito alta. O que é que acontece com o setor imobiliário? Então, tem uma série de coisas que parte dessas questões poderão aparecer num debate eleitoral que será fundamental para a questão dos ativos brasileiros. E, em geral, o período de anos de eleição, a gente tem, em geral, muita volatilidade, em especial com taxa de câmbio. Vamos lembrar que taxa de câmbio é muito sensível. No início de 2024, a taxa de câmbio do Brasil era R$ 4,98. No último dia de 2024, a taxa de câmbio do Brasil era R$ 6,20. A gente teve uma desvalorização da moeda brasileira no ano passado de 27%, está entre as 5 piores do mundo. Nesse ano teve uma melhora, mas qualquer notícia lá de fora, ou mesmo alguma dúvida aqui, mexe muito com o câmbio. Então a gente vai ter um cenário de mais volatilidade, um cenário que a recuperação do mercado, nos patamares que aconteceu este ano, vai depender muito dos sinais que vieram do debate eleitoral. Bom, só complementando, assim, eu ia justamente o mercado levantar para você. Não, eu queria fazer o seguinte link. Mas você está falando muito da questão cambial, e você é conselheiro da empresa que tem uma preocupação constante com o ativo em dólar, que é Azul. E como é que isso está afetando, como é que isso vai afetar, ou melhor, a empresa, o setor de uma maneira geral, daqui para frente? Para o setor é complexo até mais do que o patamar quando tem muita volatilidade, né? Você sai de 4,90, vai para 6,20, volta para 5, com uma receita em real e o custo é em dólar, isso torna a vida do gestor da empresa muito difícil, né? Eu sou admiradora, mas eu acho que em termos de país, e o ano que vem vai ser um ano de volatilidade, porque independente das preferências políticas, eu vou deixar a parte política para o Luiz, você tem de um lado ou de outro, em termos de convicções econômicas, e falando de economia,
se ganhar um governo mais à direita, é um modelo que acredita num Estado mais eficiente, mais enxuto, e espera-se que esse ajuste fiscal ele seja mais forte, né? Ainda que tenha que ser feito de qualquer jeito. Não importa quem seja o presidente, entrou em 27, tem um orçamento que é inexequível. Então é quanto entra, quanto sai, como qualquer orçamento doméstico, você tem um orçamento que não está fechando a conta e que não vai dar para executar, né? Vai acabar a fórmula. Se ganhar um governo de esquerda, você vai ter um ajuste fiscal a 20 por hora, mas tem que ser feito, e se ganhar um outro, vai ter um com mais convicção e mais estruturante, que nos joga num cenário econômico de médio e longo prazo mais favorável, né? Assim, então, assim, vai ser um ano volátil, o que é muito difícil para as empresas que têm ativo ou passivo em dólar, né? Porque aí você não tem previsibilidade, porque você se acostuma. É 6, é 6, é 4, é 4, é 5, é 5. Agora, um dia 4 e um dia 6 é muito difícil de se adaptar, mas vai ser um ano que a eleição vai ser determinante do ponto de vista de política econômica, pelos modelos e pelas ideias que se debatem em cada um dos campos, né? Então, assim, eu acho que tem direções muito opostas aí, e eu gosto muito eu acho que o Brasil está com um debate muito centrado nas pessoas, né, e muito personalizado nesse ambiente, menos nas ideias, e hoje você tem um governo federal com um orçamento totalmente estrangulado, um Estado empresário, né, dono de mais de 130 empresas, está vendo a crise dos Correios agora, 20 bi, pega empréstimo e bota. Então, assim, como é que se resolve? A máquina está engolindo tudo, né? A gente brincava de falar da máquina, assim, não tem mais como elevar impostos. Então, eu gosto mais do debate menos centrado nas pessoas e mais centrado nas ideias, porque existe um problema de execuibilidade do orçamento e capacidade do Estado em fazer esses investimentos, que esse modelo de gasto dos últimos 4 anos, ele não é replicável e sustentável pelos próximos 4, ainda que tenha assegurado, em parte, o crescimento econômico, como o Mansueto ilustrou aqui numa série de dados que ele trouxe nas falas dele. Felipe, essa briga do Centrão com o Executivo, isso é algo que, pelo jeito, vai se estender ao longo de 2026. Como é que isso impacta todo o cenário? Porque é óbvio que a gente tinha também um apoio mais ou menos, né? O Centrão tinha ministros, mas cada votação importante tinha que ser negociada caso a caso. Então, como é que isso vai entrar por 2026? Quais são os efeitos disso? Bom, o poder do Centrão, eu digo que pode ter uma disciplina na ambição do Centrão, mas para isso precisa de presidente da República. O presidente da República pode dirigir esse Centrão, como fez no passado, para aprovar as reformas, todas as reformas constitucionais que nós aprovamos com o apoio do Centrão. Por quê? Porque tinha presidente da República que liderava. Hoje nós temos um vácuo na presidência da República. Quando você tem vácuo na presidência da República, que não tem líder, o que acontece? O Centrão ganha um poder extraordinário. O Centrão faz o jogo que ele quer, não é um jogo em torno de um projeto de país ou das reformas que a gente tem que fazer, não, é de acordo com E o que ele pensa hoje é reeleição. Como é que eu vou beneficiar minha base eleitoral para me reeleger? Então, o Centrão hoje vai ficar dessa forma, aproveitando esse embate com o Executivo para ganhar mais poder, verba e autonomia para garantir a sua eleição. Porque, no fundo, é o seguinte, esse realismo político a gente precisa entender. Os partidos não têm interesse em eleger cargo majoritário. Os partidos têm interesse em eleger cargos para o Congresso Nacional, porque é isso que determina o dinheiro do fundo eleitoral e do fundo partidário. É isso aí. E o que eles querem é precisar mais dinheiro. O retorno sobre o investimento dele é o número de deputados eleitos. Esse é o ponto. Então, eles querem gastar dinheiro nisto. Como é que eu vou eleger maior número de deputados? E com esse montante perverso de emenda que nós temos parlamentar, é óbvio que isso ajuda essa máquina a eleger, a olhar para as eleições proporcionais e não para a eleição majoritária. A eleição majoritária é a última, porque ela tira dinheiro do partido, que poderia ajudar a eleger mais deputados, e você corre o risco de perder no tudo ou nada. Então, os partidos hoje, o Centrão, está muito focado na reeleição, os parlamentares nas suas próprias reeleições. Nós temos 2/3 do Senado para reeleger e o Congresso inteiro. Então, isso muda a dinâmica do jogo quando você não tem um presidente no comando. Se tivesse, todas as reformas, como eu falei, que foram aprovadas, é o Centrão alinhado com a meta do Executivo.
Então, eu vejo que o Centrão vai continuar criando esse atrito. Agora, eu vejo o Centrão hoje claramente desembarcando do governo. O Centrão já está começando a fazer head, assim, e se sair o Tarcísio vai ser mais rápido ainda como candidato para o Centrão apoiar esse lado. O único partido que, a meu ver, fica no meu radar ainda que pode jogar esse jogo pesado até o último momento é a União Brasil. A União é o seguinte, o Kassab já está decidido que se for o Tarcísio tem que apoiar o Tarcísio, não tem jeito ali. O PL também, o PL está fechado ali, vai ter que apoiar porque não tem outro jeito. Agora, a União pode ficar jogando, esticando essa corda para ser o último partido a desembarcar e isso tentar extrair o maior número de benefícios possível do governo e na última hora vamos ver o que vai acontecer. E essa briga do Alcolumbre com o Rueda, ela é chave nisso aí para definir qual será o rumo futuro do União Brasil. Se a União apoia o Lula e aí vai querer escolher o candidato a vice-presidente, ou se a União, no fim, desembarca total como os outros partidos e vão apoiar o candidato à direita. Eu acho que essa é a questão fundamental. Bom, a questão dos deputados ela é super importante e eu queria te colocar o seguinte cenário. No ano que vem, a gente corre o risco de ter uma eleição sem os 4 campeões de voto de 2022. Então, primeiro, nós temos ali Boulos, que assumiu o ministério, dizem que é com compromisso de não se candidatar, então 1 milhão de votos da esquerda estão voando. Nós temos também Carla Zambelli, que está presa na Itália, temos Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos, provavelmente não vai ter candidatura, temos também Ricardo Salles, que deve ser candidato ao Senado, e temos o 11º mais votado, que é Guilherme Derrite, também indo para o Senado. Então, como é que fica esse vácuo de grandes campeões eleitorais? Porque nós temos o quociente eleitoral que traz vários deputados junto com eles. Bom, é interessante, porque os partidos todos já têm mapeado quem são os candidatos de 300, 500, 400 mil votos, quem são os de 200 mil, e o negócio é você montar um time. Agora você tem que tentar montar um time e ter chapa completa com gente boa para puxar voto, porque senão você não vai conseguir atingir. Segundo movimento que os partidos já fizeram foi criar as federações. As federações partidárias já é o head contra a incapacidade dos partidos atingirem cláusula de barreira. Então, o Brasil vai ter nas próximas eleições um número cada vez menor de partidos políticos. Eu entendo que em 2030, na eleição de 2030, nós vamos ter 6, 7, 8 partidos, não vai ter mais que isso. Então, a cláusula aumentando, ou se tem as federações ou a fusão dos partidos, e os partidos vão ter que ser muito mais inteligentes em formar chapas. Ou seja, você vai ter que ter uma visão clara quem são, o primeiro nível ali, que são esses de 200, 300, 400, 500 mil votos, quem são os de 100, 200, quem são os outros, para poder atingir esse maior número de votos possível. Então, a estratégia muda quando você não tem o puxador. O coletivo se torna mais importante do que aquele puxador individual. Mansueto, a firmeza técnica de Gabriel Galípolo, de uma certa forma, foi bem recebida pela Faria Lima. A gente deve esperar a mesma conduta para o ano que vem? Sem dúvida. Eu acho que o Banco Central tem feito um bom trabalho. Infelizmente, o preço em trazer a inflação para baixo, no contexto de um crescimento tão forte do gasto público, como aconteceu nos últimos 2, 3 anos, é uma taxa de juros muito alta. Então, o Banco Central está mostrando sua independência, isso é muito positivo. A independência do Banco Central foi aprovada em 2021, tem se mostrado muito importante para dar estabilidade e confiança. Então, acho que ele tem feito sim, um bom trabalho e é um presidente que respeita muito a equipe técnica. Ele constantemente fala dos modelos do Banco Central, do que a equipe técnica mostra para ele. Então, tem sido sim, uma boa surpresa, uma surpresa muito positiva. Infelizmente, e não é culpa dele, nós estamos em um cenário que, de um lado, o gasto puxa a inflação para cima, do outro lado, a política monetária, o giro alto, tem que trazer a inflação para baixo. O melhor seria um crescimento muito menor do gasto, para a gente ter uns juros mais baixos e a inflação ir para baixo. Infelizmente não é esse o caso, mas tem um ponto importante, mesmo no governo que gasta muito, a gente vai terminar esse governo com a inflação média de 4,5%. Desde o Plano Real, o governo com menor inflação média foi o governo Temer, que não foi um governo de 4 anos, foi um governo de 2 anos e meio, a inflação média foi 4,3%. Então, mesmo com um aumento tão forte do gasto, ter inflação média de 4,5% em 4 anos, é uma notícia boa. Infelizmente, o preço que nós pagamos para ter essa notícia boa é a maior taxa de juros real do mundo,
que não é sustentável. Dani, como é que você vê a atuação do Galípolo, especialmente quando a gente vê que Roberto Campos ele pilotava uma máquina que estava, digamos, trabalhando junto de um governo que estava segurando os gastos públicos. Já o Galípolo está trabalhando numa situação que é o contrário, né? Como é que você vê essa atuação? Eu concordo com o Mansueto, Aloysio, assim, eu acho que se você não politiza a questão, e o órgão é um órgão institucional de Estado, responsável por pilotar a política monetária do país baseada em dado. Então, quando você vê, e a máquina pública tem técnicos de excelente qualidade e muito comprometidos, né, bons servidores, eu convivi com o Mansueto, com outros, então assim, quando você respeita os modelos, né, e aí de novo, você tem a política monetária e a fiscal e elas andam juntas, e se de alguma maneira você perde a credibilidade nessa condução, antes de fato acontecer ou não, o país, na perda de credibilidade, já tem um custo de juro maior. Então, assim, eu acho que a hora que, bom, se você não me ajuda no fiscal, né, e eles andam juntos, cabe o ajuste todo na parte da política monetária, e por isso esses juros tão altos, mas assim, se a gente desse espaço, e se ele não tivesse essa atuação baseada em modelos tão, independente do governo que indicou, e eu acho que a virtude da independência do Banco Central é isso, né? Você tem indicações que atravessam governos para ter essa solidez e isso dá uma institucionalidade muito forte, você não pode ter um choque de credibilidade, porque a credibilidade ela tem um custo por si, independente se está acontecendo ou não. Então, a hora que qualquer pessoa que esteja ali liderando, que se respalda tecnicamente no corpo técnico do banco, que é um órgão de Estado que atravessa 2, 3 décadas, eu acho que a gente tira essa suscetibilidade. A gente conversou aqui sobre a politização do judiciário, então assim, independente daquilo que você concorda ou discorda, eu estou aqui fazendo um diagnóstico, o diagnóstico é hoje que o nosso judiciário é um órgão político, e isso é ruim para o país, né, como força de instituição. Então assim, eu acho muito bom que ele dado que o Roberto foi muito atacado, né, e ele fez um pedaço da transição, foi indicado por um presidente, atravessou, liderou a independência do Banco Central e atravessou, e trabalhou e tecnicamente conviveu com o outro também, né, nem para um lado nem para o outro. Eu acho que isso é muito virtuoso no sentido dessa manutenção de credibilidade, e ele conseguiu fazer isso. O que a gente não está vendo hoje, e isso é uma percepção da população, né, não importa o quanto tem de fundamento ou não, eu acho que isso é uma percepção generalizada da população, seja da elite, seja do brasileiro mais comum ali da base, tem até torcida, né, em relação ao Supremo, e assim, eu acho que isso, do ponto de vista de sociedade aberta, de dinâmica de sociedade aberta, de instituição, é muito ruim, e realmente tem que ter algum choque de credibilidade, né? Então, assim, fechando, eu acho que no Banco Central conseguiu ter uma transição entre os presidentes, cada um indicado por um lado diferente, e conseguiu manter a credibilidade da instituição baseada no corpo técnico da instituição, e isso, para mim, é muito positivo. Bom, a conversa está muito boa, a gente poderia esticar mais 1 hora, mas infelizmente a gente vai ter que encerrar. Então agradeço a todos, Daniela, Mansueto, Felipe, conversa excepcional, mas infelizmente chegou ao fim. A gente estará de volta aqui na BMC News na próxima quinta-feira.